Vamos ver a segunda parte deste problema, onde mostramos que esse campo vetorial V, definido dessa forma, é solenoidal porque a divergência dele deu zero. Por isso que mostre que esse vetor aqui é um potencial vetor para V, considerando que V é rotacional de A. Então, o que você está pedindo? Se eu pegar a rotacional de A, me deve dar B. Então, isso que tenho que mostrar. Ok? Então, vamos ver. A está dizendo que é um meio, né? Isto aqui. De U gradiente de V menos V gradiente de U. U e V são funções escalares, né? Então, se eu pego o rotacional de A, vou ter um meio do rotacional de U gradiente de V menos um meio do rotacional de V gradiente de U. Né? E lembrem a propriedade aqui. Se pego o rotacional de uma função escalar vezes um vetor, lembrem que isto é gradiente de f por gradiente de v de v, né? Não, desculpem aqui. Gradiente de f por v mais f por rotacional de v. Ok? Então, seguindo isso, né? Então, vamos ter um meio de gradiente de U por gradiente de V, né? Mais o meio de U de rotacional do gradiente de V, menos o meio de gradiente de V por gradiente de U menos o meio de V por rotacional do gradiente de U. Vocês sabem que o rotacional de um gradiente é zero. E isto aqui eu posso passar como se fosse, ou seja, o produto vetorial é anticomutativo, então isto é igual a gradiente de U por gradiente de V. Então, tudo isto é igual a um meio de gradiente de U por gradiente de V mais, desculpem aqui, isso aqui é menos, né? Menos com menos vai dar mais, então vai dar um meio de gradiente de V. Aqui faltou colocar esse sinal menos aqui, porque o produto vetorial é anticomutativo, né? Ou seja, tem um sinal menos quando você troca de ordem, né? Então aqui vai ter gradiente de U por gradiente de V. Então, 1 meio mais 1 meio vai dar 1, né? Então, vai ser gradiente de U por gradiente de V. E vejam que isto é o que B, definido como B. Portanto, é igual a B. Então, significa que B é igual a rotacional de A. Então, A é um potencial vetorial para B.
Agora, este problema que diz, por exemplo, a indução magnética, o campo magnético, está relacionado ao potencial vetor A dado por B e o rotacional de A. Lembrem, quando isto acontece, o campo é obviamente um campo B, por isso é solenoidal. Por que o campo magnético é solenoidal? Porque a divergência de B é zero. Então, ele pode ser escrito como o rotacional de um potencial vetorial A. Então, diz que agora, pelo teorema de Stokes, temos isto aqui, né? Mostre que cada lado dessa equação é invariante sobre a transformação de calibre, né? Ou seja, que o potencial A, vetorial A, se você igualar esse potencial ou substituir ele pelo mesmo vetor A mais o gradiente de um potencial escalar ou de uma função escalar, então fica invariante. Então vamos ver isso aqui. Diz que mostre cada lado dessa equação invariante. Bom, vamos ver. Então temos que B, a integral superficial, né? Geralmente é assim, isso significa integral de superfície, né? Integral sobre uma superfície. Vamos supor que temos uma superfície aqui e essa aqui é a fronteira, né, dessa superfície, uma fronteira orientada. Então, isto, né, lembrem, como B é o rotacional de A, seria a integral superficial do rotacional de A, integral de superfície. Pelo teorema de Stokes, isto aqui é igual a integral de linha sobre essa fronteira, né? A integral sobre a curva fechada, né, de A ponto dr, né? Às vezes o Arfken coloca assim, né? Também. Nós vamos usar agora assim. Bom, então aqui isto significa então que a integral superficial do rotacional de A é igual a essa integral sobre uma fronteira fechada que envolve essa superfície S. Então, se eu substituir A por A mais um gradiente de uma função escalar, vejam, se eu pego o rotacional de A, vai ser rotacional de A mais o rotacional do gradiente de φ. Isto aqui vocês sabem que é zero, então fica invariante aqui. Ou seja, o rotacional vai ser invariante sobre esta substituição, né? Então aqui podemos dizer que então essa integral que por sua vez sabemos que rotacional de A é B, então é invariante sobre essa transformação de calibre, né? Se chama por isso calibre. Agora vamos analisar esta integral. Já analisamos esta aqui e vamos analisar esta integral. Então,
esta integral, né? Vamos colocar ela sobre a integral de calibre, né? Sobre a transformação de calibre. Fica assim, né? E aqui, assim. Vejam que isto é diferencial de φ. Então, a integral de diferencial de φ é uma curva fechada, deve ser zero, certo? Que essa aqui é uma diferencial exata, né? Então, se você integrar o diferencial de φ sobre um ponto inicial que é igual ao ponto final, né? Que isso aqui é uma curva fechada, deve dar zero. Então, isso aqui é assim. Então, isto aqui também é invariante sobre a transformação ok? Bom, aqui temos o seguinte problema que diz: se E o campo elétrico e A o potencial vetor magnético, mostre que esta expressão é irrotacional. E que, portanto, podemos escrever o campo, aqui está errado, deve ser vetor, né? Menos o campo elétrico é menos o gradiente de φ, né? Um potencial escalar, que é o elétrico, né? Menos a derivada parcial do potencial vetorial magnético respeito do tempo. Então, vamos ver. Então, para que isto seja irrotacional, para saber se é irrotacional, temos que calcular o rotacional disto aqui, que é igual ao rotacional de E mais o rotacional de isto aqui. Ok? Isto então, é igual ao rotacional de E mais a derivada parcial do rotacional de A. Ou seja, eu posso trocar essa derivada temporal por sair fora também. Isto aqui nós sabemos que é o campo magnético B. Então, isto é igual ao rotacional de E mais a derivada parcial de B respeito do tempo. Então, isto é igual a... mas nós sabemos, né? Por outro lado, vejam. Então, o rotacional disto aqui, vejam, vamos colocar assim. Então, o rotacional de esta expressão é igual ao rotacional de E mais derivada parcial temporal do campo magnético. Mas isto aqui é zero. Por quê? Porque isto é, segundo a lei de Faraday,
Veja, lei de Faraday em forma integral. Vocês sabem, que diz a lei de Faraday? Que a força eletromotriz, né, é igual a menos a variação de fluxo de campo magnético respeito do tempo. Isto aqui, então, para um circuito, né? Vou colocar aqui um circuito, né? E aqui tem o fluxo de campo magnético, né? Sobre esse circuito. Então, a variação de fluxo de campo magnético sobre um circuito, né? Vamos colocar aqui isso aqui uma superfície S e essa é sua fronteira, né? Então, qualquer variação temporal do fluxo magnético sobre essa curva fechada vai gerar uma diferença de potencial elétrico, né? Então, como é que podemos mostrar isto? Veja. A diferença de potencial é como? É igual a a integral de linha do campo elétrico, né? Certo? E neste caso seria assim. E isto aqui é menos o fluxo do campo magnético integral superficial. Isso aqui é assim, né? Certo? Então, isto daqui, essa vai entrar como... Vou colocar melhor assim. Então, esta lei de Faraday se traduz em essas integrais aqui. Esta é a força eletromotriz, né? É um circuito, né? E esse aqui é menos a derivada do fluxo do campo magnético sobre uma superfície, que é uma integral superficial. Então, vou deixar isso melhor no outro slide. Aqui. Então, vejam. Então, essa aqui é a lei de Faraday em forma integral, né? Lembrem que isto, pelo teorema de Stokes, é a integral superficial do rotacional G, né? Ao longo da superfície envolvida por essa fronteira aqui. Então, o que estamos vendo? Então, vemos que essa integral superficial sobre a mesma superfície, né, é igual a... Essa derivada temporal pode entrar aqui. Então, vai ser menos... Certo? Então, isto aqui passa ao outro lado e pode se juntar, como é a integral sobre a mesma superfície, né? Pode se juntar assim, né? Então, fica igual a zero. E para que essa integral seja zero, significa que o integrando é zero. Que estamos considerando qualquer superfície arbitrária. Então, isto aqui é a lei de Faraday em forma diferencial, né? E acima era a lei de Faraday em forma integral.
Então, voltando aqui, vemos que isto aqui era zero, certo? Então é o seguinte, temos mostrado o que a lei de Faraday, em forma diferencial, dá isto, né? Mas vimos que isto aqui era o rotacional de E mais... peraí. Que coisa vimos? Tínhamos visto que se eu pegar o rotacional de E mais isto aqui, dá rotacional de E mais isto aqui. Isso já tínhamos visto, né? E como isto é B, então isto era rotacional de E mais, vou colocar aqui melhor, mais isto, que por sua vez, pela lei de Faraday, isto tem que ser zero. Então significa que o rotacional de E mais a derivada parcial temporal de A é zero. Então significa que este campo vetorial é irrotacional, como consequência da lei de Faraday, né? Então é isso que estavam pedindo aqui. Não, ainda, bom, sabendo que é irrotacional, né? O que eu mostrei na verdade primeiro é que é irrotacional. Mas agora podemos provar que E pode ser dado por isto aqui. Sim. Como isto é irrotacional, certo? Visto que isto aqui é irrotacional, então este campo aqui pode ser igual a um gradiente. A um gradiente de qualquer coisa. Convenientemente vamos colocar um sinal menos, embora não seja necessário, mas por conveniência vamos colocar ele assim. Por quê? Porque se eu pego, por que todo campo irrotacional pode ser igual a um gradiente? Já que se você pega o rotacional de um campo irrotacional como este aqui, né? Isto aqui vai dar zero, porque o rotacional de qualquer gradiente é zero. Então você pode expressar um campo irrotacional como gradiente de um potencial escalar. Convenientemente aqui estamos colocando um sinal menos. Então, isso significa que E, se isso aqui passa subtraindo, pode ser igual a menos gradiente de φ menos isto aqui. Na eletrostática, em eletrostática, quando os campos são estáticos, ou seja, não dependem do tempo, essa derivada temporal aqui vai ser zero. Então, na eletrostática, E
O campo elétrico é menos o gradiente de um potencial escalar que se chama potencial elétrico. O sea, na eletrostática não temos movimento de cargas, então os campos são zero. Não dependem do tempo, então a derivada temporal do campo do potencial vetorial magnético é zero. Então fica assim. Então com isso já mostrei o que estava pedindo o problema. Aqui temos outro problema que diz a força total sobre uma carga que movimentando-se com velocidade v é isto. Isso se chama a força de Lorentz, né? Que vocês conhecem em Física 3. Que significa que a força sobre uma carga devido a um campo elétrico e um campo magnético é dada por isto aqui. Se chama força de Lorentz. E se usando os potenciais escalar e vetorial, né, do campo elétrico e magnético, mostre que a força de Lorentz pode ser expressada desta forma. Então, veja, esta se chama a força de Lorentz. É a força que exerce sobre uma carga o campo elétrico e o campo magnético. Então, vimos que pode ser dado assim, né, na eletrodinâmica. Então, já temos que F será igual a A, e por outro lado, B é igual a rotacional de A. Então, aqui vamos ter Q igual a menos gradiente de φ, menos isto aqui, substituindo o campo elétrico E, mais V por rotacional de A, que é o campo magnético. Por outro lado, a derivada total, vejam, a derivada total de A do campo do potencial vetorial magnético seria a derivada total disto aqui, né? Por sua vez, vocês sabem, né? Cada componente do potencial vetorial, né? Ou seja, vejam que A é igual a AX, AY e AZ. Mas na eletrodinâmica, AX pode depender de X, Y, Z e do tempo. Igualmente que a componente Y, né? E aqui a componente Z também. Pode depender de X, Y, Z e do tempo. Portanto, se eu derivar uma das componentes, né? Por exemplo, se eu aplico a derivada total a respeito do tempo de AX, isto vai ser igual a derivada parcial de AX, né? Respeito do tempo, não depende, assim, vai ser de x dt mais isto aqui de y dt mais isto aqui.
Então, isto pode ser também igualmente com a y e a z, né? Então, que coisa é isto? Veja. O que está aqui seria o produto. Este aqui, veja, é uma componente x da velocidade, e o componente y da velocidade e componente z da velocidade. Então, isso aqui é como se fosse v produto escalar do e isso aqui parece o gradiente de ax, né? Então, seria um operador assim, certo? Mais isto aqui, a derivada parcial respeito do tempo da componente ax do potencial vetorial magnético. Então, é óbvio que a derivada total do vetor total seja v por gradiente do vetor total mais isto aqui. Ok? Então, isso significa que essa derivada parcial aqui, né? Aqui, essa é, vou substituir ela aqui. Então, a derivada parcial respeito do potencial vetor vai ser assim. Então, vou substituir isso aqui, né? F vai ser igual a menos que por menos gradiente de φ menos isto aqui mais V gradiente de A assim. Agora, vamos ver que coisa é isto. Para isto, vou usar essa identidade aqui. Se eu pego o gradiente de A por B, ele é igual a A por gradiente de B mais, desculpem aqui, A por gradiente de B mais B por gradiente de A mais A por rotacional de B mais B por rotacional de A. Então, se eu aplico isto ao gradiente de B por A, né? Que vai dar? Vai dar
D por gradiente de A, mais A por gradiente de B, mais V por rotacional de A, mais A por rotacional de B. O que acontece? Esse gradiente, veja, a velocidade é v de x, x, v de y, chapéu, v de z, z chapéu. Não depende explicitamente de x, y, z, de forma explícita. Então significa que, como gradiente é uma derivada nas coordenadas, isto é zero e isto também é zero. Então, isto não vai, isto não vai. Então, isto que seria aqui? Então, estamos vendo que esta porção, na verdade, é o gradiente de V por A. Certo? Então, temos mostrado que F pode ser expressado assim, né? Que é o que está pedindo o problema, né? Isto. V por A ou A por V, produto escalar é comutativo, então tanto faz. Então já mostrei isto aqui.